Você canta? Bem, geralmente quando se canta está num ambiente apropriado. A gente canta na igreja, canta no meio da rua, bem baixinho, né? A gente canta dentro de casa. Mas existem momentos em que algumas vozes que apareceram na história, que cantaram, que o lugar não era apropriado, não era igreja, não era em casa, era numa prisão, em meia-noite. Estou falando de Atos 16, verso 25. O apóstolo Paulo e Silas, os dois missionários, Paulo e Silas, estavam na prisão e à meia-noite eles estavam cantando. Você pode até pensar, não, mas é normal cantar. Mas escuta, horas antes, eles se depararam com uma realidade. Tinha uma moça que estava aprisionada por espíritos do outro universo, do outro mundo. E ela recebeu uma habilidade de adivinhar. E com isso ela dava muito lucro aos seus senhores. Só que um dia ela resolveu mexer com os crentes, mexer com os dois missionários, que já foi um grande erro. Geralmente o Satanás, ele é sem noção. Ele foi exatamente mexer com Paulo e Silas. E quando ele foi tentar elogiar, lógico que o Paulo, ele detectou que era uma informação imprecisa sobre o que eles estavam fazendo. Ele retorna para aquela moça e repreende aquele espírito de adivinhação que estava sobre ela. E ela deixou de adivinhar. Não teve mais lucro. Aqueles homens ficaram enfurecidos. Eles mandaram a polícia atrás dos dois missionários, algemaram eles, levaram para a cadeia e ao chegar lá na cadeia, eles açoitaram eles. Sabe o que é açoite? Eles tinham um chicote com três correias seca e nas extremidades tinha pontas de osso ou de ferro pontiaguda. E eles davam 13 chicotadas, que é 13 vezes 3, vai dar os 39, que era o permitido. E eles bateram tanto em Paulo quanto no Silas. E depois aprisionaram eles, os pés e as mãos, e colocaram ele no tronco. Sabe por quê? Porque ele interrompeu o lucro de homens que haviam escravizado uma moça, que estava adivinhando, dando lucro para eles. O apóstolo Paulo fez uma coisa tremendamente certa. Ele conseguiu vitória naquela região. Só que com isso resultou em um sofrimento adicional. E você acha que ele parou por isso? Não. O apóstolo Paulo, ele sofreu muitos outros açoites. Ele sofreu naufrágio, passou muitos dias com fome, teve sede, frio. Chegou até um ponto que ele se desesperou da vida. Mas ele não deixou de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a persistência e a insistência deve fazer parte de cada um de nós. Pregar o evangelho, seja no tempo ou fora dele, precisamos anunciar o evangelho. Pense que não se prega o evangelho romantizando, como alguns pregam, né, com fundo musical e tudo, é uma coisa fantástica. Mas a realidade é que o Salmo 126 e o verso 5 e 6 diz que aquele que leva a preciosa semente, ele vai chorando. Mas ele vai trazer resultado, quando ele vai colher, ele vem com alegria. Então o que eu entendo é que o evangelho deve ser pregado. E você é um dos que foi chamado por Deus para isso. Por que relutar sobre o chamado de Deus? Pode haver sofrimento, porque sempre tem. O cristianismo é associado ao sofrimento. Se matar o nosso mestre, crucificar o Senhor Jesus, o que acha que vai fazer com você? Todavia não recue, continue a pregar o evangelho. Deus abençoe.